A realidade é sempre cruel, leitor, espectador. Mas não pense que a ficção é mais agradável. O espanto, o assombro, é comum ao real e ao imaginário. O disfarce, em algum momento, será verdade. Fato e devaneio descendem de um mesmo ancestral. Uma linha tênue divide o fantástico e o ordinário. Em alguns lugares, essa linha some, no além, ou melhor, muito além da imaginação. Chupa, Jordan Peele. Solta a vinheta. Cortázar dizia que o romance tem que vencer por pontos, enquanto o conto tem que ser por nocaute. Mas na antologia de hoje, o autor ignora essa definição e chama o leitor para bailar. Ele segura na sua cintura e dança um tango contigo. Ouro na cabeça. E aí ele encosta o queixo no seu ombro e quando você pensa estar seguro, relaxado, apaixonado, você escuta um berimbau. Cruz credo, ave Maria, eu plantei abacate e nasceu melancia. Um rabo de arraia estoura em seu peito. Bum! Você vai ao chão, consciente, mas tonteado. Assim é esse livro. Eu estou falando de A Linha Tênue, de Rubem Cabral, que pelas razões que passo a expor, considero um dos maiores contistas da nossa geração. Da minha, da sua também, que você tá vivo então, né? Você é da minha geração, né? Claro que é. Rubem, que é de uma antiga dinastia de Rubens, só que no singular, Rubem Fonseca, Rubem Braga e aqui Rubem Cabral, que é um verdadeiro camaleão e não um pato. Porque o pato faz tudo. O pato nada, o pato voa, o pato corre na grama. Ele faz tudo, mas ele faz tudo muito mal. Ele nada muito mal, ele voa muito mal, ele corre pessimamente. E Rubem Cabral não. Rubem Cabral faz tudo muito bem. Por isso, ele é um camaleão e não um pato. Um camalepato que faz tudo muito bem. E ele trabalha como um relojoeiro, um maquetista, com uma pinça, sabe? Ajeitando os mínimos detalhes, corrigindo septos, maquiando defuntos, pintando os rodapés, com uma marcante preocupação que é dar coerência para as histórias em seus mais diversos e absurdos universos. São 29 contos que vão desde o aproveitamento completo da nostalgia, que invariavelmente todo leitor viveu, né, em maior ou menor similaridade, familiaridade, explorando o afeto anestésico. E nós temos isso em Um Reencontro, Cheiro de Avó, O Demônio do Subúrbio, mas o saudoso é sempre no intuito de preparar o terreno para uma grande sacada. Ou seja, ele não só apela para a saudade, para criar uma conexão com o leitor, não. Ele prepara um bote. E ele também é um estudioso e com certeza um cara que preza muito pela pesquisa e ele aproveita isso para trazer personagens históricos, períodos históricos, como Crime em Pindorama, que parece um conto saído de uma antologia do Machado de Assis, tamanha é a sua classe, uma história policial no Rio Antigo, com o melhor do noir, tiradas espirituosas e personagens como Santos Dumont, os irmãos Lumière. É incrível de bom esse conto aqui. E você também viaja no mundo, nas mitologias. Você conhece Praga, em Blues de Praga, passando pela Ilha de Páscoa, que o próprio nome desse conto aqui já é uma história por si só. Uma junção de A Peste, do Camus, e A Ilha do Dr. Mureal. Uau! Avistamos o Aconcagua após um acidente. Conhecemos Jaçanã na pele de Adoniran Barbosa. E, obviamente, conhecemos muito do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro. Em Aconteceu na Lapa, por exemplo, saca só esse introito, esse primeiro parágrafo. Amigos, vocês sabem muito bem que eu não curto muito essa história de começar situando o leitor, fazendo longas descrições do ambiente, do espaço, do tempo, do tipo, era um dia de verão e o asfalto fervia, gordas gotas de suor escorriam de minha testa na praia de Palm Beach. Não dá, não curto, mas se tiver que fazer, faça assim. Chovia cântaros e as ladeiras de bairros de Santa Teresa choravam copiosamente lágrimas sujas, cor de pó compacto, sobre sua vizinha boêmia, a Lapa. As velhas bocas de lobo estavam engasgadas com tantos detritos arrastados pela enxurrada e passaram a vomitar água negra. As ruas já meio desdentadas de seus blocos de paralelepípedo voltaram então a vestir um manto marrom.
E aqui nós temos uma viagem psicodélica, onde você conhece a lenda do Profeta do Pó. E há também aqui muita subversão. Por exemplo, em Outra Vez Ezequiel, há uma trama improvável que envolve um pedófilo em recuperação, o surgimento de um UFO, o arrebatamento e uma profecia. Tudo isso junto e misturado. Muito junto e muito misturado. Em Esperando o que Vem Depois, nós temos novos círculos do inferno de Dante, cheio de burocracia kafkiana e uma atmosfera de jogos mortais, de Alice in Borderland e nesse novo aí do Jogo da Lula. E ele é insanamente monstruoso. O Ministério da Fome, por exemplo, cara, eu vou te falar um negócio. Ele me traz uma das imagens mais perturbadoras que eu já vi, na verdade que eu imaginei em toda a minha vida. A Morte e a Remorte, de Natasha. Sabe aquele conto que eu sempre digo assim, se uma bomba estiver explodindo e você só tem o tempo certinho de ler uma história, nesse livro que você tá por acaso na mão, você tá numa cafeteria, vai explodir uma bomba, você não tem o que fazer, sabe, sei lá, leia esse conto. Você só tem tipo 5 minutos, leia esse conto. Eu sei que é muito improvável isso acontecer, mas se um dia acontecer, você já sabe. Ele talvez seja o mais divertido aqui desse livro, e ele envolve KGB, uma conspiração de anjos, um humor muito escrachado que me lembrou até o Anjo Burro, o livro genial do Christopher Moore. Parábolas piratas é até difícil de resenhar, meu amigo, muito difícil de resenhar. Seria um conto de fadas adulto, no universo de Priest e umas pitadas de Deadwood, com ótimas referências literárias de Allan Poe, Mark Twain, Melville. Putz, cara, dialoga muito bem com o leitor e escritor. É a história de mentiroso. Sabe aquela história de mentiroso? É a história de mentiroso, só que com muitas evidências de sua veracidade. Tem um que eu me recuso a pronunciar o nome, eu vou deixar por aqui assim, porque, pô, calma aí, né? Eu sou um fracassado, mas eu tenho um certo orgulho na hora de... Ele é escrito em dupla, e ele jorra criatividade por todas as linhas, por todas as vírgulas, por todas as pausas. Tem até um lance parecido com um Q84 lá do Murakami, aquelas criaturinhas que saem, sabe os Lemmings? Então, os Lemmings aqui fazendo besteira, como sempre. Uma história interessante, curiosa, divertida, embora trágica. Seu final é muito trágico. E eu acho que essa história aqui, ela se consolida como uma das grandes fábulas modernas. Se você não leu, leia. É muita imaginação, amigo, é muita imaginação. No entanto, o que sempre me impressionou e continua me impressionando no trabalho do Ruben é a sua capacidade, cara, inventiva. Ele leva a experiência literária ao último efeito, extrapolando o que foi convencionado, abusando das ferramentas visuais, inovando na forma, no estilo, o terror do editor, do diagramador, da gráfica, o terror de todo mundo que participa do processo. Mas é absolutamente instigante, ele é delicioso. Ler esse livro é como você pegar um controle remoto e ir descobrindo as funções conforme você vai usando, o uso do absurdo como um recurso justificável, plenamente justificável, sem pedir licença para quebrar paredes, segunda, terceira, quarta, quinta parede, o que tiver na frente ele quebra. É praticamente um convite para uma exposição, mas não é uma exposição qualquer. Não é o Louvre, você não vai lá visitar o Louvre, você vai visitar o MoMA. Sabe aquela doideira? É uma doideira, mas é uma doideira que é muito boa, muito, muito, muito boa. Lá tem, por exemplo, Mil Folhas, Vice-Versa, que bebe da mesma fonte daquele filme mais estranho que a ficção lá do Will Ferrell, que, pô, é genial. Tem um sublinhado no final desse conto, que é uma jogada de mestre, assim. Palimpsesto, que você já viu aqui, porque foi resenhado naquele vídeo Nada Elementar, que é uma coletânea da Caligo, e lá também tem o Palimpsesto, ou seja, se você não viu, pare agora o vídeo, vá lá e depois volte. Mentira. Ninguém faz isso. Eu vejo um monte de youtuber falando isso, pare o vídeo agora, vá lá no outro, sei lá, principalmente tutorial. Não existe, meu amigo. Vê esse aqui primeiro. Depois, se você tiver com paciência ou um tempinho, aí você vai lá. Mas não pare e volte, vai. Pô, que história é essa? Não faz o menor sentido. Em um momento, um dos personagens lá do Ruben fala assim: a meta da linguagem é a metalinguagem. Pô, tá vendo, cara? Ele fez de novo. Sabe? Ele quebrou de novo. Agora tô eu falando sobre o personagem do livro, que na verdade é ele que tá falando sobre o que eu tava falando. Cara, que coisa incrível. Se fosse uma obra cinematográfica, seria um grande mix de Inception, A Bruxa de Blair e O Anjo Exterminador. Destaque especial para o conto chamado A Revolta das Páginas 34, 35 e 36, onde há algo de podre no Reino da Dinamarca. Na verdade, não algo de podre, mas algo de muito incoerente, e um personagem secundário revoltado com todas essas incoerências, com os furos de trama, do enredo, resolve propor uma rebelião aos outros personagens ali também secundários que, pô, não aguentam mais estar nessa história sem pé nem cabeça. Uma crítica sagaz aos jovens e displicentes escritores aí, em especial de fantasia, que, pô,
acham umas soluções que, pô, não existe, sabe? E, gente, presta atenção, eu vou dizer algum negócio agora que talvez seja um pouco complicado. Esse autor aqui, ele tem uma vocação tão grande pra isso que ele fez, que ele devia estar só fazendo isso, sério, ele só devia estar fazendo isso e sendo indenizado, obviamente, por esse sacrifício, que às vezes é um sacrifício, claro, né? Toda vocação assim que você tem que trabalhar ininterruptamente acaba sendo um sacrifício, mas ele deveria estar fazendo exclusivamente isso, escrevendo, como se não houvesse amanhã. E o mundo compensando ele com o dinheiro, ótimo, né? Não sendo, ele não concordando, não interessa. Esse é o caso que eu acho que tem que, inclusive, sequestrar uma pessoa dessa e deve falar assim, não, agora você vai escrever, não interessa, não vai parar. Ouviu? Mentira, hein? Eu tô falando assim. Ele concordaria, provavelmente, em fazer isso. Ele com certeza gosta de fazer isso. Mas assim, também um trabalhozinho forçado num caso desse, assim, não é nada demais. Enfim, não é isso que eu quis dizer. Eu não tô fazendo apologia aqui ao sequestro, nem ao trabalho escravo, assim, só nesse caso específico. Porque isso aqui é muito raro, cara. Quando o talento, a habilidade encontra um capricho quase matemático e uma imaginação sem precedente. E aí sai isso aqui que eu acabei de ler. A linha tênue, senhoras e senhores, do Rubem Cabral. Ah, e só pra não parecer que isso foi um vídeo patrocinado, que eu ganhei rios de dinheiro, eu acho que tem um conto aqui que destoou, que eu não gostei. Os Espíritos do Bosque Escuro. Não desceu, eu não gostei, não sei, não gostei. É isso. Não foi patrocinado, tá? Eu não gostei, eu li tudo e não gostei desse. O resto eu gostei. Utilidade pública, vocês sabem que eu não sou um cara assim, que sou um defensor, um guardião do idioma, nem tenho nada muito contra assim os estrangeirismos. Mas, meu amigo, vamos lá. Rooftop? Porra, terraço, né, cara? Terraço. Outro dia eu vi um jornal botando rooftop. Pô, terraço. Qual o problema do terraço, cara? Roof. Roof é latido de cachorro, né? É o latido de cachorro americano. Porque os cachorros no resto do mundo, inclusive aqui no Brasil, eles latem au, au. O cachorro americano late roof, roof. Enfim, né? Vamos manter o terraço e o latido nacional dos cachorros, por favor. É um pedido que eu faço aqui de coração. E acompanhe os esculachos cacofônicos. Nossa última conversa foi sobre o famoso, o famigerado, consagrado aí, Jogo da Lula, que é o Squad Game, né? Round 6, não sei. Que, cara, enfim, vocês têm que ir lá assistir pra ver se vocês gostam, se vocês concordam com a gente ou não. E é isso, um grande beijo. O vídeo hoje ficou longo, eu acho que sim, acho que não sei, beijo. E eu volto já, hein? Falta pouco.